Tarde, boa tarde com Jesus, irmãos e irmãs. Assentados nos bancos só temos irmãs. Os irmãos homens estão todos trabalhando agora. O irmão Eliezer está ligando os ar-condicionados. O irmão Carlos Daniel está aqui me filmando. O irmão Nelander está ali na mesa de som. E eu estou falando aqui no microfone para vocês verem e ouvirem. Mas, enfim, vocês que estão aqui e os outros que ainda estão vindo, provavelmente estão em pé também. Nós que estamos aqui, vamos nos colocar de pé para nós orarmos, como nós sempre fazemos. Iniciar o nosso companheirismo orando, que é a melhor coisa que nós fazemos, não é verdade? Vamos fechar os nossos olhos então, por favor. Bondoso Pai Celestial, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui mais esta tarde, neste companheirismo maravilhoso, que não é dirigido pelo irmão Eliezer, não é dirigido por mim, pelo pastor Natanael, ou por quem quer que seja aqui na terra, mas é dirigido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que nós saibamos nos deixar ser usados por Ti, para que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor quer cumprir em nossas vidas, quer falar conosco neste companheirismo. Somos simplesmente vasos em Tuas mãos. Obrigado por estarmos aqui, por estarmos chegando, por aqueles que ainda vão sair de casa para virem para cá. Que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós, os Teus filhos, porque nós estamos ligados uns com os outros. Nós sentimos uns aos outros, ó Deus, porque nós estamos ligados a Ti, em Tua palavra. Obrigado, nós Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos iniciar como nós sempre começamos, cantando o hino, irmão Eliezer. Vamos cantar aqui, pode sentar, pode sentar. Vamos começar cantando abençoado. Cada dia em minha vida sou abençoado. Acho que o irmão Caleb podia ficar lá na porta para nós, por favor. Só em pé lá até chegar alguém. Irmão Caleb fica lá para nós, irmão Adailton. Vamos cantar? Abençoado, irmão Enoque. Isso. Abençoado, sou abençoado, cada dia em minha vida sou abençoado, ao levantar pela manhã, precioso, irmão Enoque. Acho que o nome do hino que está aí é Aliança. A Natália vai tocar, não? Não? Monelândia? Rapaz. Vamos lá. Como é precioso, irmão, estar junto a Ti, e juntos na sua vida trouxe a nós aliança.
Vamos cantar mais um e a gente passa para o irmão Adailton. Como é bom poder sentir sua presença. Vamos lá, irmão Enoque. Como é bom poder sentir sua presença e ouvir a sua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: ó, não temas, filho, pois estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Como é bom poder sentir sua presença e ouvir a sua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: ó, não temas, filho, pois estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Aleluia. Aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia. Aleluia. Tua glória enche neste lugar. Amém, amém. Eu queria convidar vocês para sentar mais na frente, as moças sentar aqui, os rapazes aqui, que nós somos poucos hoje. Se ficarmos dispersos, vamos ser vencidos facilmente. Vamos ficar todo mundo junto. Ajudar a gente aqui. Irmão Adailton. Amém. Enquanto o hino estava sendo cantado, estava achando estranho. Eu falei, ué, o conjunto não está cantando não. Depois que eu vim perceber que era o teclado e o piano que estava faltando. Estava faltando alguma coisa e eu não sabia o que era. Irmãos, boa tarde com Jesus. Eu já falei?
Deus vos abençoe. Vamos ler aqui o Salmo 126. Salmo 126, quem tiver Bíblia, por favor. Salmo 126. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Cântico de degraus. Salmo 126, quem encontrou? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Amém. Salmo muito bonito. Amém. Não ficamos de pé, então não vou dizer para vocês se assentarem. Mas nós vamos falar hoje, continuar a respeito do tema lá do Recantinho. Quem lembra qual era o tema do Recantinho, irmão Robson, que você ficou um tempão lá no Recantinho, então você deve saber de cor. Ficou mais do que todo mundo lá. Eu posso, eu creio, é aquele? É aquele, eu posso, eu creio, Não. Eu posso, eu creio. Não lembro não. Alguém sabe do que nós iríamos falar lá no Recantinho, do que nós falamos, aliás? Tinha um espelho, irmão Robson, para nós olharmos. Deixa eu ver. Opa. Você tem sido uma boa pessoa para si mesmo? Isso, era disso, foi disso que nós falamos lá no Recantinho. Lembraram agora? Lembrou agora, irmão Robson, irmão Valtenes? Não lembrou? Você tem sido uma boa pessoa para você mesmo, irmão Valtenes? Vocês aqui, todos vocês. Mas... ele não foi, por isso que não lembrou. Amém. Mas no ano que vem você vai, não vai, irmão? Se Deus quiser, se Deus nos permitir, tivermos o ano que vem, nós iremos. Do jeito que as coisas estão, não sei se teremos um ano que vem, mas com fé em Deus, se tivermos, estaremos lá novamente. Você tem sido uma boa pessoa para si mesmo, e hoje nós vamos falar mais no sentido de ser cristão. Você tem andado com Deus. O que é você valorizar, irmão Robson, o fato de você ser um cristão? Como a gente pode valorizar isso? Eu sou um cristão, mas será que eu estou valorizando isso na minha vida? Será que eu estou mostrando isso para os outros? Eu não quero entrar muito, porque senão a gente vai acabar falando do tema do nosso grupo, que é semana que vem. Ou é na outra semana. Mas enfim, você está valorizando a vida de cristão? A vida que o Senhor te deu. Acho que a vida vivida, melhor da gente valorizar é vivendo, né? Quanto o pastor já tem falado muito, né? É vivendo para Cristo. A forma que você vive para Cristo é o jeito que você está demonstrando para Ele, que você está vivendo, né? Essa palavra. Acho que é isso. Alguém sabe falar mais sobre isso? O que seria valorizar a vida que Deus nos deu? A vida de cristão, do lado das irmãs. Eu sempre fui para esse lado aqui dos irmãos, aqui do lado das irmãs. E no conjunto hoje também só tem irmãs. O que é ser cristão? Alguém sabe? Eu vou ler aqui algumas palavras do irmão Brana, para vocês irem pensando mais. Irmã Rosângela, nós estamos falando a respeito de continuação lá do Recantinho. Você tem sido uma boa pessoa para si mesmo, aí a gente está levando para o lado do cristão mesmo, tá bom? Você tem sido uma boa pessoa para si como cristão, você tem valorizado o seu chamado. A tempestade que se aproxima, parágrafo 9. E enquanto falávamos na mesa naquela manhã,
houve uma camareira que ia caminhando pelo corredor e carregava uns lençóis no ombro. Ele lhes disse: ali está a luz sobre aquela moça, chamem-na. E chamaram, e o Espírito Santo começou a relatar-lhe todos os seus problemas. E ela não era cristã, ou melhor dizendo, não era uma crente no Evangelho. Havia feito uma profissão de fé quando era pequena, e sua mãe a havia levado à igreja. E como que aos 12 anos havia sido batizada, porém nunca assistiu à igreja. Por isso diz que não era cristã. Vejam isto, a igreja não te converte num cristão. A igreja simplesmente ajuda a gente a ser cristão, lhe ajuda a permanecer naquilo ao qual tem nascido. A igreja lhe ajuda a manter sua experiência, enquanto tem companheirismo com irmãos e irmãs de fé igualmente preciosa. Aqui nós temos companheirismo com irmãos e irmãs de fé da mesma nossa? Você tem, irmão Edson, da sua mesma fé? Tem, irmã Ruth, com irmãs da sua mesma fé? Nós temos aqui. E eventos modernos são esclarecidos por profecia, essa mensagem, parágrafo 230. Eu não digo que eles sejam, não tenhamos as mesmas personificações hoje do genuíno. Eles personificam absolutamente. Mas lembre-se, quando você vê um dólar falso, tende a haver um dólar verdadeiro do qual é feito. Quando você vê um personificando ser cristão, tende a haver um verdadeiro cristão em algum lugar. Porque se não houvesse, esse seria o original. Você tem de chegar ao original, mas examine o primeiro e veja se o original está exatamente com a promessa. Se está, então a promessa para era. Amém? Das irmãs, alguém quer falar a respeito de valorizar a vida de cristão? Isso, irmã Rosângela. Ser cristão é ser como Cristo. O irmão Branham fala, até o motivo deles serem apelidados de cristão é porque eles pareciam com Cristo. Amém. Mais alguém? Como que era Cristo, irmão Neville? A irmã Rosângela disse que ser cristão é ser como Cristo. E como que é Cristo? Bom, Cristo tem a natureza, né, de ser humilde, igual o pastor falou hoje, isso me pegou de surpresa agora. Mas ter essa natureza do Cordeiro, natureza que Cristo tinha. É isso, resumindo. Amém. A irmã Nandera levantou a mão. Como a irmã Rosângela falou, né? Ser cristão é parecer com Cristo. Só que é como os pastores também falam, ser cristão na igreja, assim, acho que a gente tem que ser cristão mesmo quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo suas atitudes, está sozinho, acho que é aí que você realmente mostra se você é um cristão ou não. Amém. Irmã Nandera, forte, irmão Elias. Ser cristão quando você está sozinho, quando ninguém humano está olhando. Porque Deus vê todas as coisas, na verdade, mas quando ninguém, nós seres humanos, estiver olhando, será que nós somos cristãos de verdade? O profeta falou que quando você tem uma colher do oceano, você tem todas as substâncias que existem no oceano, né? Com o H2O, Apesar de que eu não sei se é bem H2O, porque aquela água ali é salgada, será que é H2O também? Não tem mais alguma coisa, né? Não tem não, irmã Thalita? Irmã Valdinéia, vocês que conhecem a tabela periódica, irmão Edson. Mas quando você batalha, quando você luta para ter um pouquinho de Cristo, então você tem Cristo. Ninguém vai conseguir ter 100% de Cristo. Igual nós ouvimos hoje de manhã, ninguém nunca conseguiu viver 100%. Então o próprio profeta ficou 5 anos sem a unção.
Mas, no entanto, ele mesmo pregou uma mensagem como profeta de Deus, que diz que se você está batalhando, lutando para fazer o certo e comete um erro, então isso não é levado em conta. Então, se você está batalhando, lutando para ter um pouquinho de Cristo, você tem Cristo totalmente dentro do seu coração. Amém. Também muito bem colocado, irmão Eliezer. E antes de passarmos para a próxima, alguém quer falar mais? Irmã Thalita. Cadê o outro microfone? Primeiro, tentando responder a pergunta do irmão Eliezer, eu acredito que não. Continua sendo água, a natureza da molécula não muda, continua H2O. Só que no caso da água salgada, há ali mais acréscimo de outros tipos de sais e minérios. Mas, quando o irmão começou a dar os destaques da mensagem, eu me lembrei da pregação, acredito que foi a primeira pregação do encontro de abril, foi o irmão Júnior Fialho, né? E ele falou sobre dons, chamada, ofício. E aí eu lembrei disso aqui, ó. Quando Deus usa os dons, é para a glória dele e do seu povo. O dom é dado ao que for útil. O dom é retirar-se da frente para Deus usar. Amém. Muito obrigado, irmã Thalita, Pastor Jedson. Ser cristão, a gente lembra da mensagem uma libertação total, né? O irmão Branham disse, Deus não tem meio termo. Ele diz, ou você é cristão ou você não é cristão. Não tem como você dizer, eu sou cristão, e não dar fruto de cristão. Isso aí não tem como, não existe. Então, ser cristão é uma escolha. Nós ouvimos hoje de manhã sobre escolha. Você escolheu sofrer com os poucos desprezados do Senhor, diz o irmão Branham, né? Ser cristão é ser desprezado pelo mundo, é ser perseguido por Jesus Cristo. Não existe um cristão que não é perseguido. O Branham chega a dizer em uma outra mensagem, ele diz, se você não sofre nada por ser um cristão, tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque só de você dizer, eu sou um cristão, você já chamou o inferno inteiro contra você. Você já alvoroçou o inferno todinho contra você. Porque você pode ser um bom assembleiano, um bom tabernaculano, um bom metodista. Isso não faz diferença para o diabo. Para ele, tanto faz você ser um assembleiano, como um tabernaculano, como um católico. O Branham chega a dizer assim, como um porco. Isso para Deus não faz diferença, e nem para o diabo. Mas quando você diz, eu sou um cristão, aí você pode entrar debaixo da armadura mesmo, porque o inferno vai vir contra você. Então, eu gosto de deixar os irmãos participar. Eu não gosto de pegar microfone, porque pastor pegou o microfone, pronto. Aí ele quer falar o resto do companheirismo. Mas tem coisa que é bom a gente falar, ajuda, né? Então é aquela questão. Eu sou um cristão. Branham diz, cuidado com o que você professa, porque a partir do momento que você professa ou confessa que você é um cristão, o diabo virá contra você. Você vai enfrentar os testes. Você vai enfrentar os testes. E é o tempo todo, é dentro da igreja. Não pensa que aqui dentro da igreja você não está sendo tentado, não. Você está sendo tentado aqui dentro da igreja a não crer na palavra. Você está sendo tentado a não crer no pastor. Porque duas coisas que o diabo
trabalha para fazer? Ele peleja para fazer você desacreditar no pastor, porque a Bíblia diz que você precisa atentar, né? Ouvir, obedecer o pastor, e o diabo faz tudo para fazer você desacreditar nele, diz o irmão Brana. E quando você desacredita no pastor, você não crê no pastor, então, naturalmente, você não vai crer na palavra que ele está pregando. Então, o diabo te tenta, bem aí, sentado bem aí, ó. Não pensa que você vem à igreja e passou daquela porta para dentro, o diabo ficou lá fora, não, né? Ele entra para dentro da igreja também. Nós temos que ter consciência, não podemos nos enganar a nós mesmos e acharmos que... Não, nós temos que encarar as coisas do jeito que elas são. Vindo os filhos de Deus adorar, o diabo veio no meio deles. Satanás veio no meio deles. E Deus lhe perguntou, tem um servo Jó? Satanás no meio do povo de Deus. Então ele trabalha na mente das pessoas, tentando fazer as pessoas desacreditar, tentando, ele coloca sono, que ele não quer que você ouve, principalmente quando a palavra está de uma certa forma que ela vai te ajudar, o diabo vem e faz tudo para tirar a sua mente, para que aquela palavra passe por cima e você perca. Ele coloca desânimo, ele coloca sono, ele coloca pensamentos negativos, dúvidas. É no campo onde ele trabalha, na sua mente, não vimos hoje de manhã. Então ele faz tudo, ele faz tudo, ele trabalha contra você aqui dentro, ele trabalha contra você lá fora. Aonde você vai, a tentação está te acompanhando. É igual uma serpente. Você já viu uma serpente, quando ela está querendo dar o bote? Ela fica te acompanhando. Você vai andando, ela vai te acompanhando. Se você vira para cá, ela fica te acompanhando aqui. Se você não está vendo ela, ela vai te pegar. Agora, se você ver, então você vai escapar dela. O diabo é uma serpente. Aonde você vai, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aonde você está, na sua cama, dormindo, na igreja, onde você estiver, lembre-se de uma coisa, tem uma serpente com um bote armado contra você. Ela quer te pegar, ela quer te matar, ela quer te destruir. É Satanás. Então, quando a pessoa diz, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu sou um cristão, ele tem que se revestir da oração, da palavra, da preparação, porque aquele que ora, aquele que vigia, aquele que prepara, o diabo não encontra oportunidade para apanhá-lo. Porque a questão não é só orar, é vigiar, é preparar, é ter prudência. Então, nós somos apanhados, você é apanhado, cada um de nós somos apanhados às vezes pelo diabo, tentando destruir a nossa fé. Por que o diabo se preocupa tanto com a gente? Por que ele se preocupa tanto com você? Por que ele não vai os outros para lá? Já são deles, ele quer você. Ele quer estragar a sua fé. Você é o alvo deles. Desde que você é um cristão, você se torna um alvo do diabo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero concluir com isso. O Brana diz, ou você é um cristão completo, ou você não é um cristão. Agora, não é porque a pessoa cai num fracasso que ela não é uma cristã. Que ele não é um cristão. Só tem um detalhe, o cristão paga, purga cada erro que ele comete. A
partir do momento que você desceu as águas, alguém disse para você: você está disposto a dar a vida por amor ao Senhor Jesus Cristo? E você disse sim. A partir daquele momento, você vai purgar por cada erro cometido. O irmão Brana disse: tem mais uma coisa, se você voltar atrás, melhor fora que você não tivesse nascido, do que ter tomado o nome do Senhor em vão. A vida da pessoa nunca mais será a mesma. Então, é cristão, não é? Você diz: eu sou um cristão, desci as águas, batizei em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a ceia. Você vai errar como humano, mas vai pagar, vai purgar cada erro, mais cedo ou mais tarde. O melhor que a gente faz, viu, irmãos, preste atenção, é muito bom um companheirismo assim, ó. O melhor que a gente faz é quando você consegue reconhecer que você errou. Nós vamos ouvir uma pregação do pastor Joaquim agora, no culto, me parece que é nela que ele fala isso. A pessoa reconhecer, dizer: eu errei. E daí dá o outro passo. Primeiro, eu errei. Segundo, estou arrependido do meu erro. O que é o arrependimento? Não é só lágrimas. O Brano diz que não cria sem lágrimas. Mas não é só lágrimas o arrependimento. O arrependimento que prova que você arrependeu de um erro é que você nunca mais vai fazer aquilo. Nunca mais. Você morre, mas não faz aquilo, mais nunca. Porque você arrependeu daquilo. Nós ouvimos num encontro aqui em Araguaína, o pastor Heber pregando, ele falou sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Ele diz: muitas vezes as pessoas têm remorso do que fez, mas não se arrependeu. Está pronto para fazer de novo. Arrependimento é meia volta, a pessoa nunca mais faz aquilo, ela morre, mas não faz mais, porque ela arrependeu daquilo. E o arrependimento faz o sangue de Jesus limpar, através da confissão, do acerto com Deus e depois com a pessoa, às vezes, com a qual você errou. Então, Deus vem e limpa aquilo. Mesmo assim, o irmão Branco diz, mesmo assim você ainda sofrerá a consequência daquele erro. Você não está pagando por aquele erro, você está sofrendo a consequência daquele erro. Agora, se não houve arrependimento, não houve acerto, não mudou de ideia, não reconheceu que errou, não voltou atrás, aí você pode esperar o juízo. Que é, como cristão, você vai sofrer o juízo daquilo. E aí, na mensagem Hebreus 7, o irmão Brana chega a dizer o seguinte: tem alguns que às vezes chegam a ir para a sepultura, por causa da fé, por causa da eleição. Não vence, não consegue vencer, Deus não vai perder, então recolhe. É muito sério esse assunto de ser cristão, porque Deus não pede satisfação a membros de igreja. Parece que o companheirismo hoje não está tendo muita coisa para falar não, né? Pode demorar um pouquinho, pode? Deus não pede satisfação a membros de igreja. Você pode ser membro dessa igreja aqui a vida toda, Deus não vai te pedir satisfação disso. Ele não tem nada a ver com isso. Essa não é a ordem deles, não é o evangelho. Isso é social. Igreja é coisa social. Ser membro de uma igreja. Agora, ser membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo é outra coisa. Então, Deus não vai pedir satisfação por você ser membro dessa igreja.
Mas ele vai te pedir satisfação se você disser eu sou um cristão. Aí ele vai te pedir satisfação. Por isso que tem muita gente que peca, erra, peca, faz e desfaz e vive do jeito que quiser. E não acontece nadinha com ela. As pessoas dizem, mas o cristão não paga, o cristão não purga, o cristão não sofre porque errou. Fulana erra, faz isso, faz aquilo, não acontece nada. Tem que saber se ele é reconhecido diante de Deus como um cristão. Às vezes ele é reconhecido diante da igreja, mas não diante de Deus. Deus nunca contou com ele. O nome dele nem sequer está lá. Ele é um membro de igreja. Deus não pede satisfação. Agora, você tem que dar glória a Deus quando Deus não deixa o seu erro passar. Mas é bom, não é? É um mau sinal quando Deus não se incomoda com seus erros. Não pede satisfação, é um mau sinal. Mas coisa boa é quando você comete um erro e Deus não deixa passar. Aí você pode pôr a cara no chão, o rosto no chão e dar graças a Deus 1.000.000 de vezes e dizer, Senhor, quem sou eu para o Senhor não deixar eu errar? Para o Senhor não deixar eu passar impune com os meus erros. Isso significa que Deus está contando comigo. Deus pede satisfação da minha vida. Deus pede satisfação. Meu nome está lá. Ainda que custe a minha vida humana, mas Deus não perde. Deus não me perde. Deus não te perde. Mas eu vou concluir com essa observação aqui, ó. Não existe. Não existe. Existe um mais fraco do que o outro. Isso existe. O irmão Brano diz que existe. Ele diz, às vezes você vale 10 centavos. Às vezes o seu valor é 10 centavos, mas você está somado. Existe aquele que é mais forte. Existe aquele que é mais fraco. Paulo falou sobre os fracos. Mas é cristão. Agora, o que eu quero dizer é assim: não existe cristão mundano. Não existe cristão pecador. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu já preguei muito sobre isso, sobre aquele copo d'água. Ali tem 2 copos d'água. Aquele de cá está cheio, o de lá está por meio. Mas é água do mesmo jeito, né? É água. Agora, não quer dizer que porque aquele de lá está por meio de água, ele deve ser preenchido de coca ou de café. Não. Ele fica por meio de água. Mas se misturar qualquer outra coisa ali, então já não é mais água. Então é assim, vamos dizer que esse de cá era uma umbrana, estava cheio, né? Cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Vamos dizer que aquele de lá sou eu. Eu não tenho o tanto que o irmão Brana tinha. Eu não faço o que o irmão Brana fazia. Mas também eu não me preencho o resto de mim com o mundo. Eu posso não ter o tanto que o irmão Brana tinha, mas eu permaneço com o tanto que eu tenho até Jesus me completar. Isso é bom, não é? Não ter o tanto que você precisa de Cristo, como disse o Eliezer. Você pode não ter o tanto de Cristo que você precisa ter, mas o tanto que você tem te mantém até Ele te completar. Um pouquinho de Cristo tira completamente a carência do mundo, a necessidade das coisas do mundo. Mas
eu preciso fazer você compreender isso. Uma mulher com um pouquinho de Cristo nela, ela não quer nem um pouquinho de mundo nela. Ela não quer parecer com o mundo. Não, ela não quer parecer com o mundo. Um pouquinho de Cristo é o suficiente para ela não cortar o cabelo, para ela não se pintar, para ela não ter uma aparência mundana. Um pouquinho de Cristo é o suficiente. Agora, o que é que me faz de mim um cristão? É Cristo, não tem outra explicação não. Por que você é cristão? Porque você tem Cristo em você. Agora, lembrando que o diabo virá contra você, o irmão Brana disse, ele virá para te testar, ele virá para te vencer, para te fazer dar um mau testemunho, para te fazer cair, ele virá. Mas isso não vai desmanchar, isso não vai fazer com que você deixe de ser um cristão. Você continuará sendo um cristão. O irmão Brana ainda que caindo e levantando, mas não ficando caído. Isso faz de você um cristão, porque tem a diferença também entre você ser um cristão que chora pelas suas falhas, que reprova as suas falhas, reprova a sua natureza humana, e ser um religioso fariseu, legalista, que é nojento diante de Deus, é nojento. Aquela pessoa legalista, aquela pessoa religiosa, é nojento diante de Deus. É preferível o publicano, chorando no altar, todos os dias. É preferível o gim, chorando no altar, todos os dias, do que o fariseu, diante de Deus. Um ser cristão não é ser santo, entre aspas. É ser um sofredor por Cristo. Amém. Amém, amém. Lembrei o pastor falando quando ele falou que o diabo está aqui. Quando a gente vem para cá, o diabo vem também e tenta nos impedir, nos fazer descrer naquilo que ele está falando, no que o pastor está falando. Quem lembra que ele falou isso agorinha? Creio que todos lembram, se recordam. E eu lembro, eu sempre gosto de anotar destaques, igual todos vocês aqui. Aí quando eu chego em casa, eu vou dizer, eu costumava ler antes de dormir. Hoje em dia eu confesso que eu não estou mais praticando isso. Eu estou indo, ou leio uma mensagem um pouco, especialmente a mensagem do nosso grupo, ou a Bíblia, ou vou dormir direto. É uma falha minha, que eu tenho que corrigir isso também, voltar a ser como era, que eu li os destaques. Pois é, eu tenho muita coisa que eu tenho que corrigir do tempo que eu comecei para o que eu sou hoje. Eu estou usando o Modailton como um exemplo para nós, né? Ele mesmo aceita isso e eu também. Eu não sou o que eu deveria ser, mas é para nós. Vamos concordar com isso? Vamos? Às vezes nós vamos perdendo o primeiro amor. Aí que fazia quando batizou já não faz mais. É triste. Vai eu falar de novo. Quem mandou o senhor me dar o microfone? Mas, irmão, não tem uma coisa pior para estragar um crente, estragar um cristão, do que más companhias. Eu falei hoje de manhã, se eu quiser ser um pastor, se eu quiser ter sucesso no meu ministério, se eu quiser tirar o diabo do meu caminho, eu tenho que me isolar. Ou eu isolo, ou o diabo vai me vencer em alguma parte. É ensinamento do profeta. Se você quiser ser um cristão, como você deve ser,
você tem que ter uma vida mais reservada. Você não, nós, eu estou falando você, nós todos, né? Porque o convívio com as pessoas nos tira, nos puxa, atrapalha nossa vida espiritual. Um simples convívio, não precisa de falar palavrões, não precisa de ficar com coisas indevidas, o simples convívio demais, o convívio demais com as pessoas nos tira da condição espiritual que nós deveríamos viver. Espíritos pegam. Acho que é nessa fita também que o pastor Joaquim fala isso. Não sei, eu vejo fita do pastor Joaquim, aí eu misturo tudo. Mas espíritos pegam. De repente você começa a perceber que você fazia algo e agora você não faz mais. De repente você começa a perceber que você não fazia algo e agora você está fazendo. Por quê? É justamente pessoas. Então, um cristão ele tem mais vitória quando ele é mais ele consegue ser mais espiritual quando ele é mais reservado. Eu estou usando essa parte, como o Adailto falou aí, para ajudar quem foi predestinado para estar aqui nessa tarde, né? Isso aqui, se estivesse sendo falado com a igreja cheia de gente, aqui era bom, né? Mas está sendo falado agora. Bem-aventurado quem está ouvindo, não é verdade? Mas a gente lamenta muito, eu sofro muito, você sofre, cada um de nós sofremos, por às vezes não ser o que éramos antes, como crentes. Mas esse é um grande segredo. Oxalá cada um de nós ouçamos isso e coloquemos isso em prática. Olha, todo mundo aqui conhece a mensagem Escutando Sua Voz, não conhece? Tem alguém que não conhece a mensagem Escutando Sua Voz? Pede o Adailto para imprimir para você. Ela é pequenininha, se ela der umas 5 folhas de chamecos é o muito. Às vezes com a letra grande dá mais. Cada um de nós deveríamos, como eu disse hoje de manhã, conhecer ela, conhecer a mensagem do irmão Brana. Ele fala com as mães, ele fala com todos nós, ele fala com o pastor, ele fala com as mães, ele fala com todos, sobre estar a sós com Deus. O pastor Joaquim fala muito sobre o lugar secreto, né? Se nós não praticarmos isso, nós não precisamos esperar muita vitória, não. Nós vamos ter muito fracasso. Convívio, agora esse WhatsApp, que as pessoas vivem em grupo, hoje o povo está vivendo em grupo. Como é que você vai ficar sós com Deus vivendo em grupo? Não tem como. A sós com Deus fazendo parte de grupo, ou grupos. Então, o que o irmão Brano ensina, né, na mensagem, Escutando Sua Voz, e em outras mensagens, quem dera que a gente desse ouvido, pudesse colocar em prática. Mas eu me preocupo, quando o senhor disse, hoje eu não faço isso mais, mexeu comigo. Eu pensei, meu Deus, volta a fazer, luta. E quem nunca fez, experimente fazer, né? Experimente fazer. Eu disse, naquele domingo que nós vimos o pastor Joaquim pregando, eu disse, anota o que você puder. Não é só para me dar destaque aqui não, é para você meditar depois. Hoje, faça o mesmo, anota de novo. Eu ouvi ele pregar, anota de novo que ele estiver pregando. Depois chega em casa, não vai dormir não, vai meditar naquilo primeiro, para depois dormir. Irmão, será que nós conseguiríamos voltar, sermos novamente esse tipo de crente? O que o senhor acha?
O senhor acha que nós conseguimos? Porque nós estamos tão naturais, não estamos? Eu sempre tenho combatido esse negócio de sair da igreja e lanchar no domingo. Domingo não é dia disso. Quem faz isso está pecando, 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 pecando. Vai sofrer a vida toda consequências de pecado. Né? Porque pecado não é só prostituir, roubar, mentir. Não tem nem parece ser pecado, mas é pecado diante de Deus, é tão pecado quanto qualquer outro, porque está desobedecendo o pastor. Você assiste um culto, assiste uma escola, assiste um culto, domingo à noite. Aí termina o culto, você vai lanchar, vai para a porta de lanchonete lanchar. Só de você estar no meio do povo do mundo ali, e conversando, sorrindo, e às vezes até ouvindo uma música ali, você desmanchou tudo que você recebeu na igreja. Não tem jeito não, eu não consigo concordar que você vai sair de lá 11 horas da noite, 11h30, meia-noite para casa, e chegar em casa abençoado. Não, a sua bênção você jogou ela lá no lixo. Jogou mesmo, não vai falar para mim não, que eu não consigo engolir. Tudo bem, nada contra isso, num sábado à noite, não tem culto, um dia que não compromete, né? Mas estou me referindo ao domingo, você ouvir, assistir, aprender, anotar, depois sai para a rua, vai para casa, vai meditar naquilo, né? Vai dormir com aquilo. Não sei se é o irmão Bruno, é o pastor Joaquim que fala, vai dormir com isso. Pensou você deitar na sua cama, pôr a cabeça no travesseiro ali, dormir com aquilo que você ouviu? Ninguém tirou aquilo de você, você nem sequer conversou depois do culto, você já foi direto dormir com aquilo. Ah, mas as coisas seriam muito diferentes. Eu queria falar mais, mas já é 5:05, vocês devem ter mais coisa aí. Mas só mais uma coisinha. Eu estava pensando essa semana, pensando assim, gente, a gente deveria ser a pessoa mais tranquila que existe. Mais tranquila. Porque nós temos uma fonte de recurso, que essa fonte de recurso, presta atenção no que eu vou falar. Nessa fonte de recurso, tem advogado, tem médico, tem tudo que nós precisamos, tem nessa fonte de recurso. Eu preciso de um socorro, então, essa fonte de recurso tem. Oi? Nutricionista, bombeiro, você está se afogando nessa fonte de recursos, tem até um bombeiro para te acudir ali. Isso fala de muitas coisas, né? Fonte de recursos que você não precisa se preocupar, ela entrará em cena na hora que você precisar. Então, quando eu estiver em problemas, quando eu estiver precisando de alguma coisa, ah, meu Deus, agora eu estou doente, como é que eu faço? Eu tenho uma fonte de recursos, primeiro eu vou nela. Senhor, eu estou doente, eu não sei porquê, que eu adoeci, o Senhor permitiu, mas o Senhor é o que me sara, o Senhor é o Senhor que me cura, que me sara. Então, eu estou recorrendo à minha fonte de recursos. Se não é hora de o Senhor me levar, então o Senhor me cura. Tá bom, você levanta dali, aí ele te dirige ao médico. Você vai ao médico, o médico te dirige à cirurgia. Você faz a cirurgia e fica bom. Aí você diz, não, eu orei, mas quem me curou foi o médico. Não, não foi o médico não, foi a fonte de recursos que te guiou pelo caminho por onde você tinha que passar para alcançar a vitória. Tá certo? Mas partiu da fonte de recurso, que é Deus. Então preste atenção, você tem Deus. Eu estava pensando, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus.
Se eu recorrer a Deus por algo que eu preciso, eu não tenho dinheiro para aquilo, mas eu preciso daquilo, e eu recorro a Deus, Deus vai abrir caminho onde não tem caminhos, Ele vai abrir portas onde não há portas, e vai fazer aquilo acontecer. Mas acontece que às vezes nós estamos distantes de Deus, ao ponto de não termos fé para recorrermos a Ele. Aí recorremos a tudo que nós damos conta primeiro, para depois lembrar dEle, sabendo que Ele é a principal fonte de recursos. Mas aí vem essa questão aí, ó. Nós estamos tendo comunhão com Ele? Eu posso chegar nele a hora que eu quiser? Não tem nada que me impede? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso dobrar meu joelho aonde eu estiver e falar com Deus? Eu posso baixar minha cabeça aonde eu estiver e falar com Deus, ter certeza que Ele vai me ouvir? Ou tem alguma coisa que me tira da sintonia com Ele? Então é muito importante nós vivermos uma vida espiritual, separada, buscando a Deus, valorizando, como o irmão disse agora, valorizando o que nós aprendemos, valorizando o que nós ouvimos. Porque nas horas de aperto, você não precisa se preocupar. Não, eu entrei em aperto, mas eu tenho um Deus que eu posso falar com Ele a hora que eu quiser. Eu tenho um Deus que me ouve na hora que eu chamar por Ele. Ele me ouve. Porque eu não estou comprometido com as coisas, com o mundo. Eu não estou entristecendo a Ele. A minha comunhão com Ele não está interrompida. E aí eu posso dizer, eu tenho um Deus com o qual eu convivo. Vamos pensar nisso só um minutinho. Eu disse que a convivência com as pessoas nos tiram de Deus. Nos tira de Deus. A simples convivência com as pessoas nos tira de Deus, de sintonia com Deus. Não que nós vamos ter que ser santão e não falar com ninguém, não conversar com ninguém, não é isso não. Eu estou dizendo o convívio, a mistura, Agora, a convivência com Deus, nós estamos ter uma convivência com Deus. Eu convivo com Deus. É muito diferente de ser apenas um crente, né? É conviver com Deus. Meu filho caiu com febre, mas eu não tenho que me preocupar, porque eu convivo com Deus, eu vou conversar com Deus e Deus vai entrar em cena. Aconteceu esse episódio aí que eu não esperava que ia acontecer, e agora como é que eu faço? Não, eu não tenho que me preocupar. Eu convivo com quem pode me ajudar. Eu vou falar com Ele. Espera aí um pouquinho, eu vou falar com meu Deus. Você sai com a resposta na mão, com a vitória na mão. Amém. Não volte a fazer novamente o que você fazia, viu? Pense no que fez você deixar de fazer e volte a fazer. Amém, amém. Mas quem medita nos destaques quando chega em casa aqui? Enfim. Tem aqui, gente. Eu fazia isso, como eu estava contando a história para vocês, mas com fé em Deus, orem por mim, para que eu consiga voltar a fazer isso novamente. Tem muita coisa que mudou na minha vida, desde quando eu batizei para cá. Ficou diferente, vamos dizer assim. Mas, de vez em quando eu ainda leio. Aí, quando eu vou ler, irmão Elias, tem alguns destaques que a gente anota meio com pressa. E sai errado. Acontece isso. Só que tem hora que você vai ler que você falou, sai tão errado, porque o destaque, você estava anotando algo com o nome de Jesus, por exemplo, e você vai prestando atenção no que o pastor vai falando.
Jesus, Jesus, de repente o pastor fala o nome do diabo. E aí sua cabeça está prestando atenção lá na pregação e escreve o nome diabo. Aí sai uma blasfêmia medonha. Não sei se isso já aconteceu com vocês. De vez em quando isso acontece comigo. Por exemplo, o diabo é nosso pai. Mais ou menos assim, sai desse tipo assim, coisas assim estranhas. Aí eu falo, você não vai conseguir não. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Você é um homem, você não é uma mulher. Começa por aí. Se o homem estiver fazendo uma coisa e fazendo outra, igual você ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, anotar parágrafo, não tem como. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo e fala com a mãe no telefone. Homem não, irmão. Aí dá tudo errado. Só vou te defendendo nessa hora. Não é assim muito, mais ou menos nesse sentido, deu para entender, né? Homem não dá conta. Homem foca e faz. E se a mulher exigir, dá problema. E se o homem achar que dá conta de fazer 3, 4 coisas, Deus não tirou o espírito que estava nele desde o Éden. Mas eu creio que quem anota destaque e medita em casa já aconteceu isso, não já? Vocês blasfemarem sem querer. Tem alguma coisa, irmão? O irmão Ezequiel, Deus continue abençoando o irmão Ezequiel, lá em Tubize, na Bélgica. Nunca aconteceu assim não, pelo menos que eu tenha visto não. Mas esquecer, às vezes você está anotando, prestando atenção e você esquece. Que isso aí já aconteceu. Aí você anota só a metade do parágrafo, do destaque. Esses dias para trás, quando eu inventei de fazer um cursinho pré-vestibular, e aí eu fui logo no mais ferroado, né? E aí foi onde eu me enganei. O que acontece? Eles, talvez a irmã Thalita, não sei se você chegou a fazer cursinho, eles falam, você terminou a aula hoje, você não chega em casa e vai dormir. Você chega em casa e estuda de novo tudo que você estudou aqui, aí depois você vai descansar. Fala, chegou em casa, a primeira coisa que você faz não é dormir, não é dar um passeio com a família, não. Chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é estudar novamente toda a matéria que você viu aqui no cursinho hoje. Muito bem, chegar em casa, a primeira coisa que vocês vão fazer é estudar toda a matéria que vocês viram aqui, tá bom? No curso pré-céu. Amém. Tem vezes que quando, assim, agora parece que não está sendo assim mais, mas quando estava indo direto para o YouTube, eu chegava em casa e assistia o culto todinho de novo. Aí eu assistia eu pregando, todinho. Então, assim, não é que você, por exemplo, termina um culto aqui, você chega em casa, acessa o culto do outro lugar e vai assistir outro culto. Não é isso que eu estou falando, não, porque você está colocando uma coisa em cima da outra. Mas eu me refiro assim, sobre rever o que você aprendeu, né? Às vezes eu fazia isso. Só que agora vocês não colocam mais, né? O culto termina e aí... aí então, mas às vezes acontece, se tiver lá, eu assisto tudo de novo. O que eu mesmo preguei, né? É interessante. Eu acho bom fazer isso. É bom que não tem perigo de errar, irmão Eliezer, assistindo pela internet. Mas nós queremos colocar algumas características que o cristão tem que ter. Essa questão de cristão, características que o cristão tem que ter, aquilo que ele tem que andar, é bem ampla, tá bom? Nós vamos falar só de algumas hoje. E uma delas foi o irmão Marizo quem sugeriu alguns dias atrás. Vamos falar sobre gratidão. Você tem que ter gratidão. Nós já falamos aqui a respeito uma vez. Quem lembra que nós fizemos o companheirismo só sobre gratidão? Alguém lembra? Levanta a mão. Como eu suspeitava, pouquíssimas pessoas. Então a maioria esqueceu, então vamos relembrar, tá bom? Mas pelo que vocês são gratos. Pelo que você é grato, irmão Edson? Sou, por estar aqui, né? Entendeu? Aqui na casa do Senhor, então isso aqui é muito bom. Amém. Pelo que você é grata, irmã Janinha? Cadê ela? Ué?
Então é você mesmo, irmão Josué. Eu estava olhando para o irmão Josué. Por estar aqui também. Por estar aqui, alguém mais quer falar algo pelo que ele é grato? Grato, irmã Ruth. Levantou a mão, levantou. Também, da mesma forma que o irmão Edson falou, não sou o que devo ser, mas sou grato, porque pelos lugares que eu passei, eu não quero ir por nada, mesmo que com falha, mas gratidão por Deus ter me colocado nesse lugar. Amém. Mais alguém, irmão Neville? Mais alguém, irmão Carlos Daniel? Irmão Nelander? A irmã Eliane, eu esqueci, irmã Eliane, me perdoa. Pode falar os dois agora. Sobre o que tinha sido fala anterior, o pastor Joaquim, ontem eu assistindo um programa de rádio, que eu tenho vários no meu celular, e ele falando assim, se a gente não tiver, se a gente não mostrar para o mundo Cristo em nós, não adianta nada nos apelidarmos de cristãos. E falando sobre outro assunto, né? Eu sou grata a Deus por simplesmente tudo. Como a irmã Ruth falou, quem já esteve no mundo sabe a dificuldade que é estar aqui hoje. A gratidão que a gente tem por estar aqui hoje. Porque hoje eu ouvindo o hino e parece que tudo que a gente ouve é para a gente. Eu sou assim. E aí o hino fala assim que Cristo ele faz nascer lírio no lodo. O lírio, ele sai tão bonito, né? Então, a gente tem que ser grato por estar aqui, porque estar aqui não é fácil. Eu tenho enfrentado umas dificuldades, mas eu fico pensando, meu Deus do céu, só Deus para abrir caminhos assim, onde a gente olha e não tem caminho. Não tem. Você olha e pensa assim, não, hoje não vai ter um caminho aqui, não tem. Parece que você vê a parede está toda fechada. Automaticamente a porta está aberta. Então é só Deus. Então a gratidão tem que ser por tudo mesmo. Amém. Igual com o irmão Brano, a parede estava toda fechada, ele mandou passar com a maca. Quem lembra dessa história? E passaram com a maca, levantaram a mão para cá. Quem foi? A irmã Dalva Ribeiro da Cruz. Eu sou grata a Deus, porque antes eu fui de uma denominação e Deus me tirou de lá. E por eu conhecer a mensagem, isso não é pouca coisa. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Sou grata a Deus por esse ministério, por eu pertencer a Deus a cada instante, a cada momento. Eu nem sei como agradecer a Deus por tudo que Ele tem me concedido. Eu vivo agradecendo a Deus por tudo, cada instante, cada momento, porque eu sei que eu não sou merecedora, eu não mereço, mas tudo é a graça, é a misericórdia de Deus para comigo. E eu sou grata a Deus por tudo. Amém. Deus continue abençoando a irmã Dalva. Tem um ditado que eu aprendi com o irmão Eliezer, embora aparentemente ele não se lembra mais. Ninguém merece, mas todos agradecem. Não é verdade, irmão Eliezer? Eu estou estudando justamente a mensagem da graça. E achei muito importante no parágrafo acho que 80, 81, a irmã Brana fala que como que Deus, tão grande, deixou sua glória, deixou tudo e veio salvar cada um, salvar um perdido como eu, me salvou, aí ele falando sobre ser um pregador, me salvou e, além do mais, ainda me concede a oportunidade de pregar ao mundo inteiro, tentando salvar a outros. Então, é isso que a irmã Dalva falou, a gratidão maior da gente tem que ser pelo Calvário, né? Em primeiro lugar, pelo Calvário. Então, como que Deus se ocupou a um ser tão pobre, tão, uma Brana fala, tão iletrado, tão desprezível como eu. E conversando com a irmã Geiciane ontem, aí ela falando dos lugares que ela já passou, que ela não gosta nem de falar, nem de lembrar. Ela disse, irmã, eu queria ser como você. Nasceu na mensagem, não conheceu o mundo. Aí eu lembrei lá da mulher que foi perdoada. Eu falei para ela, irmã Geiciane, às vezes é engano seu.
Às vezes a gente que nasce num berço cristão, não conheceu o mundo, não conhece de onde Deus tirou a gente, às vezes a gente não é tão grato. Às vezes a gente não dá tanto valor na graça como você, que veio, que você sabe o abismo que Deus te tirou. Então, onde o irmão Brana falou para aquela mulher lá na casa de Simão, a quem mais é perdoado, mais é agradecido, né? Falei para ela, então isso não faz diferença, irmã Geiciane, se eu nasci num berço cristão ou você veio de onde você veio. Eu acho que até a gratidão é maior de quem veio do mundo do que de quem nasceu na mensagem. Boa reflexão, irmã Rosângela. Tem mais alguém? Irmã Natália? Amém. Mas Vou falar rapidinho sobre gratidão. Agora a irmã Rosângela falou sobre o Calvário, né? A irmã Dalva também. Mas é tão bom. Eu gosto tanto, sou tão grato por conhecer a mensagem do profeta. Acho que a maior gratidão que eu tenho na minha vida é conhecer, aceitar a mensagem do profeta de Deus para esta era. Porque, além de ser salvos, nós ainda vamos habitar a Nova Jerusalém. Isso é o maior presente que um ser humano poderia receber em qualquer vida que ele vivesse. Quantas mil vidas ele tivesse. Porque essa semana mesmo, vou esperar o irmão Dailton, que não tem ninguém olhando para mim. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, um jovem, e ele dizendo que passou no vestibular lá no sul, lá em Criciúma, Santa Catarina. Mas estava com dificuldade de ir estudar lá, porque os seus amigos lá eram todos de um ismo muito absurdo, que existe, principalmente no sul desse país. E falando que esse ismo tem a revelação da nuvem, diz que tem gente lá batizando até no nome do profeta e coisa e tal. E aí esses jovens amigos dessa pessoa falou para ela, falou, se você não aceitar essa revelação, você vai para o inferno. Aí eu falei para ele, só tem uma coisa, existe uma coisa só que você tem que aceitar para você ir para o céu. É Jesus Cristo como seu Salvador individual. Você não precisa aceitar mais nada. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já é uma pessoa salva. Arrepende dos seus pecados e batiza no nome dele, você é uma pessoa salva. Terão milhares de pessoas salvas no céu, que nem sequer será batizado na mensagem. Crerão nessa mensagem, mas aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Terão. Mas sabe qual é o privilégio de aceitar esta mensagem? O privilégio de aceitar este profeta é que você vai morar na terra, na Nova Jerusalém. Aí sim, aí é diferente. Então, a verdadeira gratidão por recebermos o profeta é essa, a gratidão de habitarmos, de povoarmos a Nova Jerusalém. Mas não é revelação nova, revelação bonita, revelação de nuvem nenhuma que vai salvar ou deixar de salvar ninguém. Se você estiver em algum lugar e alguém te mostrar algo da mensagem do irmão Brana que for complicado demais, bonito demais, você já corre, porque a mensagem do irmão Brana é simples. Ela é para iletrados. Quem pregou ela tinha a 7ª série. Então não tem nada de coisa extraordinária, não. É somente fique com o que está na fita, nas fitas, né, irmão Dailton? Amém. Por isso que a mensagem do irmão Brana abrange todo mundo, irmão Elias, porque foi do mais baixo. Foi uma pessoa do nível mais baixo de linguagem que poderia existir. Então, quem é estudado lá em cima, embora não queira, né? Mas pode entender aquilo que está lá embaixo. Amém? Mas por que nós temos que ser gratos, meus irmãos? Nós trouxemos uma explicação tanto no lado científico quanto no lado da Bíblia, lado espiritual, irmão Brana, a Bíblia. Nós fizemos um esquema bem simples, pode virar, bem simplificado, como vocês podem ver, para vocês entenderem melhor de acordo com a ciência. Dá para entender tranquilo?
ou não? A irmã Valdineia e a irmã Thalita, eu creio que entenderam já, na hora que olharam, já viu que tem um cérebro ali, tem o hipotálamo, entre outros. Mas, enfim, meus irmãos, do lado científico, por que que nós temos que ser gratos? Por que que nós temos que ter gratidão? Quando nós exercitamos a gratidão na nossa mente, no nosso pensamento, é ativado essa partezinha aqui do cérebro, que é chamada núcleo accumbens. Todos estão vendo? Isso, muito obrigado, irmã Lisa. Núcleo accumbens, perto dessa outra. Não é essa outra grande. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa aqui. Nós estamos falando dessa. Depois que essa parte é responsável pelo bem-estar e prazer da pessoa. Tá vendo? Quando você exerce a gratidão no seu pensamento. Só em pensar. Ser grato por alguma coisa. Tá bom? E ela é a base da satisfação e autoestima. Essa partezinha aqui. Quando a gente ocorre isso, quando a gente exerce a gratidão, ela gera uma substância chamada dopamina. Quem estuda na área da saúde já ouviu falar ou está ouvindo falar nesse momento. Dopamina, que é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Aquilo que transmite as mensagens entre os neurônios. Para vocês entenderem, vocês estão entendendo aqui que é o cérebro? É o cérebro de lado, tá bom? De lado, assim de perfil. Ela gera dopamina e gera esses neurotransmissores e são os neurotransmissores que são responsáveis para ativar aqui, onde nós começamos, esse núcleo accumbens, tá bom? Mas é daí que gera por que as pessoas gratas, aqui eu coloquei em cima, as pessoas que têm gratidão, é por causa disso aqui, que tem a ver com o bem-estar, autoestima, por isso que essas pessoas que são gratas, elas têm mais pensamentos positivos, têm uma autoestima melhor, têm um maior otimismo, falam coisas melhores e, em outras palavras, como o pastor falou hoje, isso eu estou colocando aqui, tem uma atmosfera melhor para você conviver com elas. Entendido? Mas lá na outra via neural, tem uma outra via neural de neurônios, aqui do outro lado, é onde gera também, além da, como é o nome da substância? Da dopamina, gera também a ocitocina. O que essa ocitocina faz? Ela gera o sentimento de afeto, sentimento de tranquilidade, sensação de tranquilidade, tira a ansiedade, tira o medo e também a fobia, e a fobia e medo, eu não vejo muita diferença entre os dois, tá bom? E aí aqui, ó, depois que gera a ocitocina, isso, aí a gente vem aqui para o hipotálamo, que fica perto do núcleo accumbens. Já vai ficar bem simplificado para vocês. O hipotálamo é ele que é o que manda a ocitocina do sistema nervoso para o sistema endócrino, através da glândula pituitária. Vocês não estão entendendo muito, mas é o seguinte, como ele manda do sistema nervoso, o sistema nervoso é o nosso corpo todo, para o sistema endócrino, que é parte endo, tem a ver com parte de dentro, tem o pâncreas, os hormônios de um modo geral, vocês já estão percebendo que a gratidão tem a ver desde da cabeça até a unha do seu pé. Até a unha do seu pé. Estão percebendo? Mesmo que vocês não estejam entendendo essas palavras, mas vocês estão vendo de um modo geral o que significa vocês serem gratos. Irmão Ronaldo, que está ali também, tá bom? E
Depois ela pega e manda a ocitocina para a corrente sanguínea. Depois que vai para a corrente sanguínea, aí acontecem os mesmos efeitos que nós falamos a respeito aqui. Tira o medo, a angústia e a raiva. E uma coisa interessante, esse é o ponto mais alto. Nosso cérebro não é capaz de sentir o que, irmão Marisa? Gratidão e infelicidade ao mesmo tempo, tá bom? Ou você tem gratidão, ou você é infeliz. Não tem como os dois caminharem juntos. Nosso cérebro é incapaz de sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Muito bem, irmão Adailton, você falou da ciência, mas e a Bíblia? Vamos para a Bíblia então, Colossenses 3, capítulo 15. Colossenses 3, capítulo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? Salmos 100. Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Lá no Busca está falando a respeito de dar graças. E Colossenses 2,7. Assim como for, o Colossenses 2,7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Ação de graças é o ato de agradecer. Tá bom? Temos mais. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Amém? Temos mais escrituras aqui, 2 Coríntios 4:15, e tem outras tantas. Alguém sabe de mais uma escritura que fala de gratidão ou não? O nome de Jesus. Então você vai para o lado armênio, parágrafo 64. O nome de Jesus é o nome da mensagem, parágrafo 64. Então você vai para o lado armênio. O que receberam eles? Obras. Este é o grupo da santidade. Obras. Louvado seja Deus. Eu deixei o meu cabelo crescer. As mulheres, glória a Deus, eu nem mesmo uso um short muito curto. Os homens também, assim sucessivamente. Isso não tem nada a ver com o reino. Não, Senhor. Você pode deixar o seu cabelo crescer. Você pode usar vestidos da maneira que quiser. Ou você pode fazer isto, aquilo ou aquilo outro. E isto não terá nada que ver com aquilo. Você não é salvo por causa de suas roupas. Se fosse assim, Deus teria feito somente alguns modelos. Jesus não teria que morrer. Você é salvo porque Deus te salvou pela graça. E você faz estas coisas somente em gratidão. A decência comum lhe dirá isto: você faz estas coisas em gratidão. Eu creio, irmão Elias, que ele queria dizer arminiano. É do país? Eu fiquei sem entender. Amém, meus irmãos. Acabou? Deixa eu só, uma curiosidade que eu lembrei na hora que o irmão Adailton falou, que pessoas gratas liberam ocitocina. A vaca, quando ela prende o leite, ela está sem ocitocina. Sem a ocitocina. Então,
ela está irritada, estressada, né? Principalmente o gado, se ele for muito bravo quando chega alguém no curral, ele prende o leite, ou seja, ele não está mais feliz com o manejo. Por isso que eles falam que o manejo influencia muito no leite, porque dependendo da forma que você trata o gado, é a forma que ele vai te retribuir com o leite. Então, quando ela está satisfeita, principalmente quando você bota uma ração para ela ir comendo enquanto você tira o leite, ela nem percebe, ela libera ocitocina, o leite desce tranquilamente. Quando a vaca é escondedeira de leite, né, você compra a ocitocina e você aplica nela. Tem lugares, fazendas aí onde o pessoal vai atrás do leite igual ouro, né? Quando a vaca chega na ordenha, ele já aplica a ocitocina direto na veia do ubre dela ali, né? Então, e aquilo faz efeito imediato. Aplicou, já coloca a teteira e ela libera todo o leite, mesmo se ela não quiser. Isso. Quando ela está estressada, que ela esconde o leite, você aplica a ocitocina, mesmo ela querendo ou não, seja o nível de estresse, ela libera todo o leite. Ou seja, a ocitocina também faz a mulher despertar um sentimento de mãe. Esse hormônio aqui, ó, que faz isso. Então, irmão Adailton, você está falando na teoria e nós estamos vendo na prática, né? Quando nós somos gratos, realmente, nós liberamos algo bom. Liberamos essa aqui que o irmão Adailton falou. Faz aqui. Tá aqui, ó. Primeira coisa, primeiro sentimento de afeto. Depois, tranquilidade, menos ansiedade, menos medo, menos fobia. Quando o senhor estava falando isso aí, eu estava lembrando de que nós lemos hoje na escolinha das crianças, se eu não me engano. Quando você faz uma coisa boa para uma pessoa, você se sente alegre, satisfeito, grato, né? Alguém precisou de você e você pôde socorrer, você pôde ajudar. Então, acho que você libera aquilo ali, aquele sentimento é bom. E aí, às vezes, alguém chega para você e fala, mas você é bobo, você dá tudo que você tem para os outros aproveitam de você. E nós lemos hoje Jesus falando, aquele que age com misericórdia, alcançará misericórdia. Né? Amém. Falar em fazer, sempre é bom a gente fazer coisas boas para os outros. Quem gosta de fazer? Ajudar o próximo. Todos aqui gostam. E, inclusive, eu gosto, quando eu vejo que a pessoa precisa de mim e me chama, eu ajudo. Só que hoje o irmão Euclides estava ali atrás, ele, o pastor Jedson e eu, nós três. Lembra, pastor? Tinham 3 botijões de gás. Tinham 3 botijões de gás para levar para o carro. O irmão Caleb estava não sei onde. Lá para fora. Estavam cheios. Aí tem que levar para o carro. Eu falei, não, vai já me chamar. Eu já fiquei pronto, né? De repente ele grita, Caleb. Não sei onde era que o irmão Caleb estava essa hora. Onde era, irmão, que você estava? Lá para o carro, lá vem ele buscar. Eu fiquei só olhando para aquilo. Eu falei, não vai me chamar não, meu Deus. Eu fiquei até sem graça. Não vou nem me oferecer. Vou nem me oferecer. Será que eu sou tão mole assim? Ele pensa que eu sou... Não consigo levar um botijão de gás desse. Aí o irmão Caleb... Ele falou, não leva os 3 não, leva 2, depois vem buscar o outro. E eu ainda vai levar 2, ainda pede para vir buscar o outro. Aí foi maior ainda. Mas é assim, a gente sempre gosta de ajudar quando a gente vê oportunidades. Dependendo da situação, a gente fica até sem graça de se oferecer, que foi o meu caso aqui hoje. Mas é sempre bom. Alguém tem mais alguma colocação? O pastor quer falar mais? Irmão Marísio? Esse é um assunto muito bonito. O irmão Adailton passa alguma coisa para mim, eu passo para ele. Pastor Adil, lá em Goiânia, não sei se o senhor lembrou, ele falou sobre esse assunto na reunião, mas foi muito rápido. Aí depois eu estive olhando. É um assunto que gasta horas e horas para falar sobre ele, porque nós lembramos do irmão Brana, né, quando ele diz que nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas, felizes da face da terra.
Então, se você voltar ao lado natural, muitos aqui já teve 2 calças, 2 camisas, não é verdade? 2 vestidos, um sapato furado, muitos. E aí você vai esquecendo dessas coisas. E nós não podemos nunca esquecer. Nós devemos sempre pegar uma folha, um caderno e anotar sentimento de conquista, de gratidão, o que você tem conquistado, até no natural. Porque a Bíblia, ela te fala sobre isso, que o coração alegre, ele afirma o seu rosto. Se você é feliz, se você é agradecido, eu gosto de ver a irmã Dalva, não é porque ela falou não. Toda hora que você olha para ela, ela está agradecida. Mesmo em lutas, eu acredito que é uma das irmãs que mais passa dificuldades, lutas. O marido não está aqui, não tem uma casa para morar, e é feliz. E eu creio que quando a pessoa tem essa gratidão, essa felicidade, Deus amplia, Deus abençoa lá de dentro. Irmãos, sejam mais agradecidos. Isso que o irmão mostrou aí, isso vai para os dois lados. É por isso que, se você não, no seu cérebro, você não consegue introduzir as duas coisas, a gratidão e a infelicidade. Tem um outro estudo também desse aí, do mesmo autor, neurociência, ele mostra que não é possível, não tem como, você amar e você odiar. O seu cérebro não dá conta de fazer essas coisas. É por isso que a gente vai mais longe, precisa do novo nascimento em tudo, em tudo. Não tem como funcionar. Como que você... É por isso que a gente ama aquelas pessoas que nos odeiam. É por isso que Jesus Cristo foi longe com isso. Ele foi... Isso é bonito demais. É porque o tempo, né, irmão? Eles mostram, né? Vai anotando o que você tem em casa, carro, bicicleta, né? É muitas conquistas. Isso vai longe. Sejamos mais agradecidos. Agora você vai para o lado espiritual. Onde você estaria? Vocês disseram no começo, estaria tudo aí nas denominações. E hoje você está aqui, no melhor lugar do mundo, né? Aqui sim é o melhor lugar do mundo. Eu acho que a gente pode fazer um companheirismo, por exemplo, os grupos, e quando chegar no último grupo, o irmão Adailton faz um companheirismo, continuando aí nesse tema, com essa matéria aí, mais o irmão Mariso, até esgotar, né? Se tem mais... Oi? Perdão? Pois é. Então, chega no final dos grupos, o irmão Adailton traz essa matéria aí com o irmão Mariso, aí começa novamente. Aí depois, o irmão Adailton de novo. Não é bom? Vocês gostaram? E companheirismo é para isso mesmo. Se você tem alguma coisa para falar aí, você levanta a mão. Nós temos confiança no que você vai falar. As irmãs entendem que elas, no máximo, podem testemunhar, né? Não pode comentar muito, mas é importante a participação delas. E assim por diante. Então fica assim, irmão Adelto. Próximo companheirismo é o grupo do irmão Carlinho, do irmão Caleb, irmão Aldean e as irmãs aí que eu não me recordo quais são. Depois o irmão Adailton, né? Mas a irmã Janinha, a irmã Nandeara, o irmão Deusdete. E depois o irmão Adailton de novo, com mais sobre esse assunto aí. Irmão Isaías é o último, né? É isso. Depois o irmão Isaías, depois o irmão Adailton volta nesse assunto aí. E assim o tempo vai passando tão rápido que a gente nem percebe. Daqui a pouco já é 2020, o irmão Adailton já está aí com uns barrigudinhos na escolinha das crianças. Agora eu vou trazer um vidrinho de ocitocina lá da roça, e toda vez que eu estiver triste, viu?
Chegar aqui que você estiver sentado ali, com a mão na cabeça, eu vou aplicar. A ocitocina é um hormônio que ele é mais feminino. Ele é mais feminino. É claro que todo mundo tem, né? Todo ser humano tem os hormônios todos, né? Mas se eu aplicar a ocitocina em você, vai dar problema. Espera aí, deixa eu completar aqui. O Elias está brincando, eu sei. Mas assim, isso que o irmão Marisa acabou de falar aí, e que o irmão falou, nós estamos ouvindo, eu estava pensando que o Eliezer falou, deu a ideia sobre o irmão continuar com esses temas, né? Porque às vezes a gente prega, irmão Brana pregou, a gente prega, Paulo falou, mas é assim, você tem que crer naquilo. Crer. Não tem a explicação da mecânica, como funciona aquilo. Por isso é que tem que ser tudo através da fé. Mas tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica, né? Tudo se comprova pela ciência. Então, veja só a questão da gratidão. Eu mesmo não sabia disso, que a gratidão em si, ela faz o cérebro produzir esses hormônios, né? Então, quando a gente é grato, a gente está auxiliando o organismo da gente, né? Quando a gente é ingrato, não tem gratidão, a gente está, como é que fala, impedindo o organismo da gente de funcionar como deveria funcionar. Está suicidando, exatamente. Está impedindo criações de hormônios que nós não podemos viver sem eles, né? Muitos hormônios param de funcionar, as glândulas, como a tireoide e outros, param de produzir, o cérebro para de produzir, por causa do nosso comportamento. Nós já vimos o irmão Brana falando, um simples comportamento pode causar enfermidades, inclusive câncer, porque interrompe o funcionamento do organismo. Então é muito profundo esses estudos, é muito bom. Pode completar, irmão Elias, atrapalhei você. Só ia falar que eu estava brincando, para os meninos não fazer isso em casa, né? Nem na roça, do vô, da avó, do tio. Mas às vezes você encontra pessoas tão simples, né? Simplicidade e humildade é diferente, né? Uma coisa da outra. Tão simples, ela não tem nada. O que essa pessoa tem? É como o Marisa falou, tem 2 pares de roupas. E é o tempo todo alegre, o tempo todo feliz. É lógico, todo mundo tem aquele momento de enfrentar dificuldades. Mas aí você pergunta, o que essa pessoa tem? Tem gratidão, só. Gratidão por aquilo que ela tem. Agora você encontra gente andando de carrão, morando em casonas e com uma atmosfera pesada, difícil, nervosa. Por quê? Às vezes está faltando a gratidão para liberar as outras coisas, né? E o pastor Mauro sempre tem um dizer muito engraçado. Você chega e pergunta, e aí, pastor Mauro, como é que o senhor está? Tudo bem? Tá bom? Aí ele, eu estou bom, só que ainda vai ficar, muito melhor ainda. Toda vez que encontro ele, benção ou alguma coisa, o senhor está bom? Eu estou bom, mas ainda vai melhorar demais. Ele fala, né? Amém. Como é que finaliza? É oração ainda? É oração? Então, é aqui na frente ainda? Não. Não é aqui na frente não, né? Ah, tá. Então, irmãos, estamos terminando, mas... Lembrando também que nós temos que ser agradecidos. Lembrando daquele hino, graças dou, pela oração que não foi respondida, né? Pelas lágrimas, agradecer pela dor. Que às vezes a gente quer ser agradecido só porque tem, né? Porque conseguiu, porque é bom, pelo que é bom. Mas e ser agradecido por uma dor? Ser agradecido por algo que, como diz a Bíblia, foi para o seu bem. Só difícil de aceitar, né? Vou falar nisso, uma vez eu lembrei que aconteceu comigo, eu estava indo para o serviço e o pneu furou.
eu já estava furado daqui. Enfim, ele furou. Aí eu fui para a borracharia para trocar o pneu. Cheguei lá e eu já fui, eu agradeci, lembrei, obrigado, Senhor, por esse pneu ter furado, que algum livramento aconteceu. Cheguei lá, depois que o borracheiro trocou o pneu, ele falou, olha, a corrente da sua moto estava muito... Eu não tenho base disso, o que é folgado, o que é... O irmão Alden que fica me chamando a atenção toda vez. Tem que apertar a sua corrente. Eu, tá bom, então aperta aí. Aí, ele... que foi? Aí o borracheiro falou, olha, sua corrente estava só por um triz para cair. E eu ando na BR, né? Cai ali na BR, provavelmente nem estaria aqui hoje. Quando cai, a roda trava, né? De uma vez, né? Cai. Toda vez que eu estou andando de moto na garupa, alguma coisa assim, eu fico com medo demais. Eu estava indo, mas meu primo... Eu fiz uma viagem mais ele, na carreta, para São Paulo, ele chegou em Anápolis, deixou a carreta e nós fomos de moto para Leopoldo de Bulhões, uma estradinha estadual muito perigosa. Eram as 8 horas da noite, chovendo, e aí, quando chegou numa curva, assim, numa subidinha, e eu sempre pensando na corrente, né? Quando chegou numa curva, e era uma subida, veio 2 carros ultrapassando de lá para cá, junto, e a estrada não tinha acostamento. Aí eu falei, agora é hoje mesmo. Não tem jeito, tá? Lembrei o tempo todo na garupa, lembrando, meu pai fala para mim não andar de moto. Era garupa. E aí, o carro que estava sendo ultrapassado abriu para lá um pouquinho, o outro encostou nele e meu primo passou beirando no mato assim, e nós fomos embora. Mais de meia hora calado, sem conversar um com o outro. Né? Depois, lá na frente, pegamos uma atalho de chão, aí tirou o capacete, foi aí. Por isso que eu quero comprar um carro, não sei e tal. Mas aí eu pensei, rapaz, nunca mais eu vou passar aperto do motoqueiro na rodovia. Nunca mais. Mas é sobre ser agradecido pelas lutas, por coisas que nós não temos. E a oração de Jesus fala assim, ó, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Aí tem várias coisas que são tiradas de nós achamos ruim. Mas é Ele nos livrando do mal, não é a nossa oração? Não é a oração de Jesus? Né? Ainda falta 2 minutos. O irmão Valtênis quer pregar nesses 2 minutos? Não? Irmão Caleb? Gabriel, e aquela poesia? Não? Eu estava lá, a gente estava lá no Recantinho, e aí ele chegou um dia em mim, né? Não, o irmão Arcebias, falou, irmão Gabriel tem uma poesia, só que ele é repentista. Ele faz na hora a poesia. Eu falei, tudo bem, eu vou chamar ele. E aí foi no culto de sexta-feira e eu esqueci, a gente não chamou. Quando foi no sábado, no ranchão, ele falou de novo, né? Falou para o irmão Acebias, falou para mim, que tinha a poesia. E a gente lá no ranchão, naquela coisa, sem anotar nada, acabou passando também. Aí quando foi no domingo, ele falou para o irmão Acebias, falou, agora é o seguinte, vai ter que me adular demais para me falar essa poesia lá na igreja. Não é fácil assim, não vai ser fácil assim. Falei, então deixa com nós, né? Todo domingo nós vai chamar ele até ele vir. Aí eu falei para ele, falei, irmão Gabriel, mas o senhor fala domingo que vem lá no cooperismo. Ele falou, não, domingo que vem lá no cooperismo, esses irmãos de fora não vai estar lá. Aí eu só tive que pedir desculpa, né? Mas no recantinho do ano que vem, então, ele fala, né? Vai ter vários irmãos lá também, se Deus permitir, e aí ele vai falar. Então vamos encerrar, irmão Adailton? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e fazer a nossa oração. Obrigado, Pai Celestial, pela resposta da nossa oração que fizemos no início do companheirismo. Cremos que foi o Senhor quem dirigiu tudo aqui, ó Deus. Obrigado pela saúde que o Senhor nos concede, que tenhamos essa saúde de gratidão em todo o nosso corpo, nos acompanhando em todos os nossos passos. Obrigado pela fé, pela vida, pelo dom da eleição, por este companheirismo e pelo culto de agora à noite que teremos, esse alimento maravilhoso que já nos foi adiantado mais ou menos o que será. Obrigado pela vida, estamos todos em Tuas mãos. Abençoa o nosso lanche agora, o nosso intervalo e o nosso retorno. Pedimos com o perdão dos nossos pecados e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Quando nós ouvirmos o sino, né, então nós retornaremos para a abertura do culto. Viver por Cristo, a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz, fiel ao que ordena a voz do dever, eis o caminho de um puro viver. Jesus bendito, a ti